Vitória da ARM. Essa semana, até a Intel, quem diria, anunciou que vai produzir processadores com a arquitetura da rival. A Samsung está a todo vapor. Números da semana mostram que a coreana já começa a incomodar a Apple, até no segmento de tablets. O dilema dos investidores. Facebook registra lucros e ações sobem. Já o LinkedIn vai na contramão. A semana também trouxe os resultados da Nokia e da Apple. Pela porta dos fundos. Nova denúncia afirma que governo norte-americano literalmente hackeou Google e Yahoo. E a semana também ficou marcada pelo anúncio de Ashton Kutcher na engenharia da Lenovo. Olá! Bem-vindos ao Olhar Digital Business Journal, seu resumo semanal com as principais notícias do mundo da tecnologia. Semana de resultados em Wall Street. Nokia, Apple e Facebook reportaram seus números. No trimestre finalizado em setembro, a Apple reportou queda de 8,5% no lucro, que chegou a 7,5 bilhões de dólares. A empresa vendeu 26% a mais de iPhones que no ano passado, totalizando em 33,8 milhões de unidades, mas as vendas não foram suficientes para alavancar os lucros. Já a comercialização de iPads não animou. No período, a empresa vendeu 14,1 milhões de unidades, apenas 100 mil aparelhos a mais que no ano anterior. E os Macs se mantiveram em queda. A Apple vendeu 4,6 milhões de computadores, 300 mil a menos que em 2012. A maçã se disse animada para iniciar o período de festas, com as novidades apresentadas na semana passada, e ressaltou que os resultados do trimestre se beneficiaram do lançamento dos novos iPhones 5S e 5C, que somente no final de semana de estreia venderam 9 milhões de unidades. A Nokia teve um trimestre semelhante, mas em proporções mais desastrosas. A empresa encerrou o período com prejuízo de 91 milhões de euros, apesar de ter vendido bem. A empresa vendeu 8,8 milhões de Lumias contra 2,9 milhões em 2012 e 7,4 milhões no trimestre anterior. Ainda assim, a receita líquida da empresa caiu 22%, totalizando em 5,66 bilhões de euros, enquanto o lucro operacional da empresa se fixou em 218 milhões de euros. Em comunicado oficial, a Nokia disse que, apesar de ter apresentado um resultado fraco, a companhia progrediu em sua estratégia de desenvolver smartphones com Windows Phone. A Microsoft, que comprou a divisão de celulares da Nokia, divulgou uma previsão de otimismo. A empresa espera gerar receita anual de 45 bilhões de dólares com os smartphones da Nokia. Por fim, das três gigantes que reportaram resultados trimestrais nessa semana, o Facebook é sem dúvida o grande vencedor do período. A rede social bateu todas as expectativas do mercado, ao anunciar um salto gigantesco nos lucros. No terceiro trimestre de 2012, a empresa amargava prejuízo de 59 milhões de dólares. Já nesse ano, a companhia conseguiu lucrar 425 milhões de dólares. A receita da rede social cresceu 60% de um ano para o outro, alcançando a marca de 2 bilhões de dólares, contra 1,2 bilhão de dólares no ano passado. Boa parte desse ganho veio da publicidade, que teve alta de 65% na comparação anual, chegando a 1,7 bilhão de dólares. A publicidade móvel foi responsável por 49% da receita total de publicidade da empresa. E os resultados do Facebook causaram euforia entre os investidores. Já os do LinkedIn foram um balde de água fria. Números e expectativas novas. Facebook e LinkedIn inverteram os papéis. O LinkedIn, que vivia em lua de mel com Wall Street,
decepcionou o mercado ao anunciar um prejuízo de 3,36 milhões de dólares. A projeção para o futuro também não foi boa. O próprio LinkedIn espera um quarto trimestre fraco, inferior às expectativas iniciais dos analistas. Com números ruins, surgiram dúvidas inclusive com relação ao modelo de negócios do LinkedIn. Alguns chegaram a dizer que as suas ações estariam sobrevalorizadas. Com isso, os papéis caíram quase 10% logo após o anúncio dos resultados. Já o Facebook reportou um lucro surpreendente de 425 milhões de dólares e um faturamento pouco acima dos 2 bilhões de dólares. O sucesso do Facebook está diretamente relacionado ao seu uso em dispositivos móveis, principalmente smartphones. Esse uso já representa 49% do faturamento. A implementação de anúncios pode ter aborrecido os usuários, mas não foi suficiente para que eles abandonassem a rede ou reduzissem o seu uso. E o clima segue otimista para o próximo trimestre. Uma das previsões aposta que o Facebook deve faturar mais de 10 bilhões de dólares em 2014. Com números assim, a recomendação de compra das ações foi natural, e os índices da empresa de Mark Zuckerberg cresceram com força essa semana. Mesmo com o tropeço do LinkedIn, o mercado continua apostando firme nas redes sociais. Mas como se trata de um segmento muito volátil, os preços das ações também oscilam muito, sempre ao sabor dos resultados trimestrais. A grande questão é saber se essas empresas vão conseguir sustentar o valor de mercado a longo prazo. E isso, é claro, depende diretamente do crescimento, ou pelo menos da manutenção do número de usuários. Vamos à redação online do Olhar Digital. Stephanie, Facebook registrou lucro e agradou investidores. Qual foi a chave para a virada da rede social? Marisa, o bom resultado do Facebook tem um culpado, a publicidade. Um estudo recente feito pela Adobe e a agência de marketing Kensho revela que a publicidade na rede social está mais barata e eficiente. Os anúncios foram clicados 29% a mais nesse ano e o retorno sobre investimento foi 58% maior em relação a 2012. Já o custo por clique diminuiu 40%. Para analistas, o Facebook tem crescido a cada trimestre por causa da adoção. Quanto mais pessoas anunciam, mais eles descobrem como melhorar a entrega de anúncios. Atualmente, a rede social é a empresa que detém a maior cota de tráfego de referência na web. Ou seja, o Facebook é quem direciona o maior número de pessoas aos sites de compras, tudo por meio dos anúncios. Obrigada, Stephanie. Quem também voa em céu de brigadeiro é a Samsung. A coreana nunca vendeu tantos tablets e smartphones. A semana foi especialmente boa para a Samsung. Dados de mercado mostram que no último trimestre, a coreana aumentou ainda mais a distância para as rivais no segmento de celulares e pela primeira vez começa a ameaçar a Apple nos tablets. Segundo a consultoria Strategy Analytics, a asiática vendeu 120 milhões de telefones entre julho e setembro, mais do que a soma de Nokia, Apple e LG. Com isso, a Samsung detém agora 28% do mercado, participação que sobe para 35% quando considerados apenas os smartphones, muito em função do bom desempenho do Galaxy Note 3. Em um mês foram vendidas 5 milhões de unidades do modelo. O trimestre também foi muito positivo para os tablets da Samsung. A consultoria IDC informa que as vendas duplicaram em relação ao ano passado e a participação, que era de 12%, disparou para 20%, ganhando terreno da líder Apple. Em um ano, a maçã viu a presença do iPad despencar de 40% para 29%. O estudo destaca ainda o crescimento expressivo de outras fabricantes. A Lenovo aumentou a venda de tablets em 420%, enquanto a Acer avançou 346%. A Asus, por sua vez, teve alta mais tímida, mas mesmo assim melhorou seus resultados em 54%. Ainda pelos lados da Ásia, a maior fabricante mundial de computadores, a Lenovo, anunciou essa semana a contratação de um novo funcionário. Marcelo, por que essa contratação chamou tanta atenção? Marisa, a lista de empresas de tecnologia que buscam funcionários em Hollywood não para de crescer. O ator Ashton Kutcher, que recentemente interpretou Steve Jobs no cinema, é um novato no grupo.
Ele foi contratado esta semana como engenheiro de produtos da Lenovo e, segundo a fabricante chinesa, não terá vida fácil e será cobrado por resultados. Além dele, os cantores will.i.am, Lady Gaga e Alicia Keys também têm contratos assinados. Eles representam Intel, Polaroid e BlackBerry e, curiosamente, cuidam da mesma área, a de criatividade. O único que foge à regra é o cantor e ator Justin Timberlake, que esteve por trás da reformulação da rede social MySpace, que por sua vez não vingou. É difícil avaliar o desempenho das celebridades nos resultados das empresas. A princípio, a participação delas conta mais como estratégia de marketing do que como qualquer outra coisa. Obrigada, Marcelo. Edward Snowden continua fazendo estragos. Essa semana, as revelações do ex-técnico da CIA mostram que o governo norte-americano não só solicitou informações ao Yahoo e ao Google, como também hackeou seus servidores. O ex-técnico da CIA, Edward Snowden, está na Rússia, mas continua abalando as estruturas norte-americanas com denúncias contra a espionagem feita pela Agência Nacional de Segurança. A mais recente delas, uma das mais graves até agora, acusa o governo de Barack Obama de invadir os data centers de Google e Yahoo. A informação foi confirmada por funcionários públicos e indica que milhões de contas foram acessadas ilegalmente, muitas delas pertencentes a norte-americanos. Um documento secreto registrado em janeiro desse ano veio à tona e confirma a transferência de arquivos em texto, áudio e vídeo para um sistema especial de armazenagem de dados. O Google reagiu à polêmica com indignação e disse que sempre se preocupou com a possibilidade de ser espionado. A companhia voltou a garantir que nenhum governo tem acesso às informações dos usuários e reforçou o investimento no sistema de criptografia em busca de mais privacidade. Notícia que causou polêmica no mundo dos processadores. A Intel vai produzir um chip com arquitetura ARM. É bom lembrar que a ARM é quem domina o mundo dos tablets e smartphones, um mercado que a Intel vem tentando conquistar até agora sem sucesso. As novidades da semana no segmento de processadores podem impactar significativamente no mercado. A Dell e a HP anunciaram que irão usar chips ARM em seus servidores. A Dell vai inaugurar a versão de 64 bits e a HP vai adotar a de 32 bits. O problema é que este é o setor em que a Intel colhe seus maiores lucros. Portanto, a notícia de que duas grandes fabricantes vão passar a usar a arquitetura da rival pode assustar a líder americana. Analistas acreditam que outras fabricantes podem começar a se animar com a ideia e, eventualmente, dar dor de cabeça à Intel. Por outro lado, a Intel anunciou que irá fabricar processadores com arquitetura ARM. A notícia parece irônica, mas trata-se de um acordo comercial. A Intel manufatura chips sob encomenda para a Altera. Agora, para atender um pedido, ela irá produzir chips de 64 bits com a arquitetura da rival inglesa. Os novos chips foram batizados de Stratix 10 e chegarão ao mercado em 2014, rodando apenas em equipamentos de comunicação, aplicações militares e outras máquinas. Ou seja, os chips Intel ARM não serão vistos em smartphones ou tablets a princípio. A Forbes, o analista Nathan Brookwood, da consultoria Insight 64, lembra que a entrada da Intel nesse segmento deve estimular o mercado de mobilidade. A Apple, por exemplo, que encomenda seus chips do iPhone com a Samsung, sua concorrente direta no segmento de smartphones, poderia adotar a Intel e seu quad-core 64 bits baseado na tecnologia ARM. Resta saber se as fabricantes vão se interessar pelo chip e se a Intel estará disposta a abrir mão de sua arquitetura x86 para finalmente conseguir entrar no mundo móvel. O Olhar Digital Business Journal de hoje vai chegando ao fim. O último destaque vai para uma novidade nos ares. A FAA, a agência que regula os voos comerciais nos Estados Unidos,
liberou o uso de tablets e outros gadgets eletrônicos a qualquer momento do voo. A decisão encerra anos de um debate sobre a segurança do uso desse tipo de dispositivo a bordo, especialmente durante as decolagens e pousos. Agora a agência vai preparar manuais que servirão de orientação para que as companhias aéreas norte-americanas comecem a liberar o uso em suas aeronaves. Como sempre, fica o convite para você assistir ao Olhar Digital Plus no fim de semana. Tem uma reportagem especial que vai tirar suas dúvidas na hora de instalar uma rede sem fios ou um roteador na sua casa. Não perca! O Olhar Digital Plus vai ao ar no sábado às 7 da noite, pelo canal Sony. No AXN, a exibição é às 23h30. No domingo tem Olhar Digital Plus no Sony Spin às 23h30. Não perca! Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!